Fala pessoal, sou o professor Spider. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os eosinófilos. Esse vídeo faz parte de uma série onde a gente fala dos componentes inatos do sistema imune. E para fechar, vamos falar dos eosinófilos e como eles trabalham. Já vimos em vídeos anteriores o seu papel importantíssimo na resposta a algumas doenças e também causando algumas doenças. Então, como que esse eosinófilo faz esse processo e participa disso? Quais são os seus mecanismos efetores? Quer saber sobre isso? Fica comigo que a gente já começa. Bora lá! Muito bem, pessoal, continuando nossa saga sobre os eosinófilos, que faz parte de uma saga maior sobre as células da imunidade inata. Nesse vídeo vamos falar os mecanismos efetores. Falamos em vídeos anteriores, onde a gente fala principalmente da função dos eosinófilos. Eles são muito envolvidos em respostas alérgicas e respostas a infecções por eumintos, a parasitas multicelulares, por exemplo. Então, vamos entender agora como que, uma vez que essa célula foi ativada, e nós falamos sobre a ativação em vídeo anterior, o que ela vai fazer? O que ela dispõe? Que mecanismos ela vai utilizar para eliminar esse agente infeccioso? Beleza? Então, eu vou tirar aqui o meu rostinho e a gente já continua. Primeiramente, é importante estabelecer o conceito aqui de citotoxicidade celular. No caso, principalmente a citotoxicidade celular dependente de anticorpo, que muitas vezes vocês veem no livro o termo ADCC, né, do inglês, que significa exatamente citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Quando a gente fala em citotoxicidade celular, pessoal, é quando a gente pode observar uma célula exocitando, liberando grânulos tóxicos ou citotóxicos, né, tóxicos para células, sobre um determinado alvo. E isso é um mecanismo, por exemplo, muito usado por eosinófilos, por células natural killers, que a gente também tem vídeo explicando sobre isso. Tá? Então, esse termo ADCC é bem explorado quando envolve essas duas células, por exemplo. E aqui a gente pode observar a desgranulação, né, a liberação de grânulos tóxicos aqui desses eosinófilos, tá? Então mostrando essa citotoxicidade celular. Quando a gente fala dependente de anticorpo, é porque basicamente refere-se à capacidade de anticorpos ativarem essas células. Como a gente viu, anticorpos como IgE, IgA, IgG podem ativar eosinófilos. O IgE, no contexto da alergia principalmente, pode conseguir aí fazer a desgranulação desses eosinófilos e gerar lesões aí ou no nosso organismo, no caso de doenças alérgicas, ou mesmo na superfície de vermes, em infecções, por exemplo, por eumintos. Para entender melhor como esse mecanismo funciona, a gente vai precisar lembrar aqui, que a desgranulação vai envolver aí um contexto contendo muitas substâncias. Em geral, você fala aí das chamadas hidrolases lisossômicas, né, que você vê também em outros granulócitos, e algumas proteínas que são específicas dos eosinófilos, que são particularmente tóxicas para eumintos. Por exemplo, a proteína básica principal, a proteína catiônica do eosinófilo. Nós vamos falar desses grânulos mais para frente. Mas antes disso, vamos explorar essa imagem aqui. Olha só, a gente tem aqui o eosinófilo, ele está com seus granulozinhos. Chama a atenção aqui uma influência sobre ele da célula TH2. Então, nós falamos disso no mecanismo de ativação no vídeo anterior, que produz a interleucina 5, tem capacidade de ativar esse eosinófilo. Esse eosinófilo expressa o FcεR1 em baixa quantidade, mas ele consegue se ligar ao IgE produzido por linfócitos B sob estímulo do TH2, e esse IgE vai estar presente aqui na superfície do verme. Como o verme está marcado, digamos assim, pelo IgE, o eosinófilo consegue identificar esse IgE com seus receptores e identificar onde é que é o alvo, onde ele tem que descarregar os seus grânulos, né, onde ele tem que desgranular. E aí você pode, dessa forma, levar à morte do euminto, de forma bem específica, inclusive. Então, é um mecanismo básico aí pelo qual os eosinófilos vão liberar os seus grânulos. E, para entender melhor sobre como esses grânulos levam a essa morte, vamos falar um pouquinho deles. Quais são os conteúdos desses grânulos? E o mais famoso de todos vai ser, naturalmente, a proteína básica principal. Já falei até em vídeos anteriores, dando pequenos spoilers aí. O que essa proteína básica principal tem de interessante? Naturalmente, ela tem uma toxicidade
para o tegumento aí dos eumintos, mas também acaba sendo tóxica, né? Ela causa lesões, por exemplo, no epitélio brônquio, então é um complicador, né, para pacientes asmáticos. Ela começa a ser liberada já em fases tardias, especialmente quando fala de processo alérgico, e tem uma capacidade de inibir a atividade anticoagulante que é presente na heparina, que muitas vezes está associada aí com basófilos, por exemplo, ou plaquetas, né, que a gente tem aí no sangue. Além da proteína básica principal, tem outra que tem capacidades, né, propriedades muito parecidas, que são as proteínas catiônicas eosinofílicas. Elas têm propriedades muito parecidas, então também atacam eumintos, geram lesões no epitélio brônquico, são importantes, então, nesse processo da alergia do trato respiratório, né, na asma, e isso coloca elas em patamares assim, muito semelhantes, né? Esses grânulos têm bastante desses dois grupos de proteínas. A gente pode falar ainda da peroxidase eosinofílica, e ela difere daquela mieloperoxidase que a gente falou lá dos neutrófilos, porque ela catalisa a produção de alguns ácidos como hipocloroso ou o hipobromoso. Esses dois ácidos, eles são muito tóxicos para eumintos, para protozoários, inclusive também para as nossas células, né? Então, é um outro mecanismo que forma aí alguns tipos também de radicais livres que tem capacidade aí de gerar lesões destrutivas no epitélio, né, na superfície aí de vermes e também nas nossas próprias células, naturalmente. Tem a neurotoxina derivada de eosinófilos, que tem uma atividade de ribonuclease, então degradação aí de nucleotídeos, ou melhor dizendo, de ribonucleotídeos, mas que também tem como efeito colateral aí a capacidade de danificar neurônios que são mielinizados. Então, o termo neurotoxina acho que representa bem aí um dos efeitos que você pode observar nesse tipo de célula. Além disso, eu já tinha mencionado, né, algumas enzimas como DNases, lipases, peroxidases, proteases, que vão danificar o tecido hospedeiro, mas também podem gerar lesões na superfície aí de vermes. Tá? Então, por isso que o eosinófilo é tão envolvido com as lesões da alergia, no processo crônico da alergia e também no processo crônico das infecções eumínticas. Então eu vou deixar aqui essa animaçãozinha, deixa eu apagar aqui. A gente observa aqui a estrutura, um pedaço aqui de um verme, onde ele está sendo atacado por um enxame de eosinófilos. Eles atacam como se fossem abelhas em enxame, né, em conjunto. Então é uma célula bem pequena que em grandes grupos conseguem atacar e muitas vezes destruir e eliminar esses vermes. Então, acho que isso representa bem como que a união faz a força. Eu até tinha mencionado no início da aula de eosinófilos, onde você fala daquele embate do gigante contra o pequeno, né? Então, a união desses pequeninos aí, muitas vezes nos ajudam a eliminar grandes vermes, no sentido relativo. O verme é bem maior, né? Ele não pode ser, inclusive, fagocitado por células no nosso corpo, não. Então, os eosinófilos vão usar essas suas estratégias, né, com a sua desgranulação na superfície, para tentar destruir esse verme aí. E até tem um videozinho que fala sobre a resposta imune a parasitas, aos vermes. Vou deixar um videozinho, um cardzinho, se quiser entender melhor, onde lá eu destaco muito o papel de outras células, além dos eosinófilos, como que esses vermes também podem escapar. A gente vê lá um processo ali de reepitelização, a troca do tegumento, né, que esses vermes dispõem para poder ser resistentes à destruição causada pela atividade das nossas células, né, no caso aí os eosinófilos.